O reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse isso. E nós gostamos de pensar nisso, achando que estamos numa condição muito boa. Mas isso pode não ser tão bom, porque se o reino dos céus está dentro de nós, quer dizer que a lei do reino dos céus também está dentro de nós. Quer dizer que, do mesmo jeito que Deus pratica a justiça em favor do justo, ele também pode praticar a maldição em favor do injusto. Que assim como ele honrou Jesus pela sua obediência, ele desonrou Satanás, ele amaldiçoou Satanás pela sua desobediência. Que assim como ele abençoou Abraão pela sua fé, ele também amaldiçoou Adão pela sua falta de fé e de fidelidade. Se o reino de Deus está dentro de nós, significa que nós estamos dentro dessa condição, literalmente. Não é que Deus vai ver o que nós estamos fazendo e vai nos julgar ou vai nos abençoar. É que nós estamos dentro do reino dele, certo? E ele já sabe o que é que nós estamos pensando e ele conhece o nosso pensamento, e antes que a palavra tenha chegado em nossa boca, ele já sabe tudo que nós iremos dizer. E como está escrito na Bíblia, nós seremos julgados não é simplesmente pelo que nós fazemos, é pelo que nós pensamos. Por isso está escrito que aquele que ver uma mulher e desejá-la no seu coração, já adulterou com ela. Aquele que odiar o seu irmão no seu coração, já assassinou. Então, porque nós estamos dentro do reino dos céus. Não é que o reino de Deus está dentro de nós simplesmente. É que se o reino de Deus está dentro de nós, nós estamos dentro do reino. Nós fazemos parte desse reino e nós estamos sujeitos não só aos favorecimentos disso, mas às contradições que isso pode trazer para nós. Então é preciso vigiar, é preciso estar atento, porque a soberba espiritual deste tempo presente, ela concorre contra a vontade de Deus, ela concorre contra a pessoa de Jesus. Porque assim como Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, a soberba espiritual dos cristãos, dos religiosos desse tempo, querendo construir os seus impérios na face da terra, contradiz frontalmente com a performance de Jesus, com o comportamento de Jesus. E isso não pode ser visto pelo prisma da razão humana. As justificativas dos soberbos espirituais, dessas pessoas que constroem seus reinos aqui neste mundo, não pode ser maior do que a lei de Deus, do que a palavra de Jesus, que é clara e confrontante. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando um cristão se vangloria soberbamente das suas conquistas financeiras, quando os líderes religiosos descem de belos helicópteros, estendem tapetes vermelhos, constroem suas estátuas nas frentes das suas igrejas, quando homens soberbos querem fazer batismos, querem pregar o evangelho como se fossem os próprios apóstolos de Jesus desse tempo. Será que isso não é uma inversão de valores? Será que isso não é a operação do erro? Isso não é a apostasia preparando a chegada do filho da apostasia, aquele que é contrário a tudo que Deus aprova, aquilo que contraria e contrapõe e confronta o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo? Será que essas lideranças mundiais que andam acompanhadas por profetas, por pastores, por pregadores e que andam falando e matando em nome de Deus, será que eles não são os profetas do Apocalipse? Aqueles que preparam a chegada do mal, do anticristo? Assim como João Batista preparou a chegada de Cristo, preparou o começo da obra de Cristo, será que homens como esses líderes mundiais, que eu não vou citar nome, como esses coaches, como esses milionários que atribuem a Deus a bênção, as suas teologias novas, as suas invencionices teológicas, as suas riquezas, eles não são os influenciadores do próprio Satanás, impondo a soberba espiritual que contrapõe, que confronta o próprio Jesus, que disse que o reino dele não era deste mundo, que perguntou do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há que se pensar e voltar-se ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende
e volta às primeiras obras, enquanto há tempo. Preste atenção.